Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 3, e a nossa aula hoje é a de número 14, que vem sob o título do Magnetismo, Conceito e Aplicação, tendo como objetivos específicos analisar o conceito de magnetismo e refletir sobre as formas de aplicação do magnetismo. Mas antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, te convido para que não esqueças de curtir esse vídeo e também, se você conhece pessoas que gostam de espiritismo, partilhe esses estudos maravilhosos com elas também. Lembrando que quando nós curtimos aqui o material do canal, nós estamos possibilitando que outras pessoas também recebam esse material, porque o YouTube é conduzido por um algoritmo que, quando vê que os materiais são curtidos, ele partilha com outras pessoas. E também é importante porque, para mim, você estará me estimulando a continuar trazendo materiais e conteúdos que sejam benéficos para todos nós, esses estudos maravilhosos, ok? Então curta e não esqueça, meus queridos, minhas queridas, de curtir, que é muito importante. Vamos então à leitura do nosso material e, como eu sempre faço, posteriormente eu vou tecendo aqui breves comentários. Magnetismo. Trata-se de uma propriedade da matéria presente em algumas substâncias. O nome magnetismo vem de Magnésia, cidade da Ásia Menor, atual Turquia, onde existia um minério chamado magnetite, conhecido como pedra-ímã ou pedra magnética, e que possuía a propriedade de atrair objetos ferrosos. O magnetismo, conhecido pelos chineses desde a antiguidade, era por eles aplicado nas bússolas, que usavam em seus deslocamentos, já que as agulhas magnéticas sempre se orientam no sentido do eixo terrestre norte-sul magnético, que é próximo do eixo terrestre norte-sul geográfico. Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais e ainda há aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente, como sejam mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhes dizem respeito, merecendo especial menção o ferro doce, que mantém a imanização apenas no curso de tempo em que se acha submetido à ação magnetizante, e o aço temperado, que se demora imanizado por mais tempo depois de cessada a ação referida em vista de reter a imanização remanente. O Espiritismo nos esclarece que o magnetismo é um fluido ou energia radiante originário do fluido cósmico universal. Sob forma de princípio vital, o fluido magnético é também chamado de fluido elétrico, animalizado ou fluido nervoso. Na verdade, o fluido vital magnético ou animalizado é um fluido intermediário existente entre o espírito propriamente dito e a matéria. Sobre o magnetismo, nos esclarece o Espírito Emmanuel. O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. O magnetismo se expressa de diferentes formas. Há o fluido animal, o espiritual, o vegetal, o mineral, etc. Sendo assim, nos diz Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. A vontade desenvolve o fluido,
seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. O fluido magnético pode ser considerado sinônimo de fluido vital ou, no mínimo, efeito desse. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. O fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra, influenciando-a. Atua também sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as histocitárias, localizadas nos tecidos, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. O fluido magnético, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Dessa forma, a energia magnética transmitida por alguém atua no perispírito do beneficiário e daí chega ao corpo físico. Os princípios reparadores penetram o perispírito e o corpo físico, passando por vias específicas, que o espírito André Luiz denomina centros de força. O nosso perispírito possui 7 centros de força principais, que se conjugam nas ramificações do sistema nervoso: coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. O fluido magnético age, de certo modo, como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos. Nada há, pois, de admirável que possa modificar o estado de certos órgãos, mas igualmente se compreende que sua ação, mais ou menos salutar, deve depender de sua qualidade. Daí as expressões bom ou mau fluido, fluido agradável ou penoso. Na ação magnética propriamente dita, é o fluido pessoal do magnetizador que é transmitido. E esse fluido, que não é senão o perispírito, sabe-se que participa sempre, mais ou menos, das qualidades materiais do corpo, ao mesmo tempo que sofre influência moral do espírito. É, pois, impossível que o fluido próprio do encarnado seja uma pureza absoluta. Razão porque sua ação curativa é lenta, por vezes nula, por vezes nociva, porque pode transmitir ao doente princípios mórbidos. Magnetizador e médium curador. Magnetizador é uma pessoa que, manipulando o fluido magnético, produz efeitos mais ou menos patentes. Em geral, o magnetizador propriamente dito é considerado sinônimo de médium curador, porque ambos são pessoas capazes de veicular fluidos vitais. Entretanto, há diferenças fundamentais entre um e outro
segundo a concepção espírita. Pelo fato de um fluido ser bastante abundante e energético para produzir efeitos instantâneos de sono, de catalepsia, de atração ou de repulsão, não se segue absolutamente que tenha as necessárias qualidades para curar. É a força que derruba e não o bálsamo que suaviza e restaura. Assim, há espíritos desencarnados de ordem inferior, cujo fluido pode mesmo ser muito maléfico e que os espíritas a todo instante têm ocasião de constatar. Só nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Está, de certo modo, quintessenciado, por conseguinte, sua ação deve ser mais salutar e mais imediata. É o fluido benfazejo por excelência, visto que não pode ser encontrado entre os encarnados nem entre os desencarnados vulgares. Faz-se mister pedi-lo aos espíritos elevados, como se vai procurar nas regiões distantes os remédios que não encontramos em nossa terra. O médium curador pouco emite de seu próprio fluido, sente a corrente do fluido estranho que o penetra e ao qual serve de conduto. É esse fluido que magnetiza e aí caracteriza o magnetismo espiritual e o distingue do magnetismo animal. Um vem do homem, outro dos espíritos. Entre o magnetizador e o médium curador há, pois, esta diferença capital. O primeiro magnetiza com o seu próprio fluido e o segundo com o fluido depurado dos espíritos, donde se segue que estes últimos dão o seu concurso a quem querem e quando querem, que podem recusá-lo e, por conseguinte, tirar a faculdade daquele que dela abusasse ou a desviasse de seu fim humanitário e caritativo para dela fazer comércio. Quando Jesus disse aos apóstolos: "Ide, expulsai os demônios, curai os enfermos", acrescentou: "Dai de graça o que de graça recebestes". Existindo no homem, em diferentes graus de desenvolvimento em todas as épocas, a vontade tem servido tanto para curar quanto para aliviar. É lamentável sermos obrigados a constatar que também foi fonte de muitos males, mas é uma das consequências do abuso que muitas vezes se faz do livre-arbítrio. Os médiuns curadores possuem um gênero de mediunidade que consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel, porém quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que, nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Aula maravilhosa, não é mesmo, meus queridos e minhas queridas? E ainda, para nós encerrarmos, nós temos aqui em anexo a prece do benfeitor Félix, do livro Sexo e Destino, psicografado pelos queridos Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier,
e o Valdo Vieira, junto com ele, pelo espírito de André Luiz. E a prece é a seguinte: Mestre, digna-te reconduzir ao caminho justo os homens e as mulheres, nossos irmãos, que, dominados pela obsessão ou atraídos pela própria fraqueza, não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao tálamo doméstico. Reequilibra os que fazem da noite pasto à demência. Conforta os que exibem mutilações e moléstias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras existências. Reabilita a cabeça desvairada dos que exploram o filão das trevas do lenocínio. Regenera o pensamento insensato dos que abusam da mocidade, proporcionando-lhe entorpecentes. E sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as receberam na terra, por medida expiatória, aos desmandos sexuais a que se aperfeiçoaram em outras vidas e que muitas vezes sucumbem de inanição e desalento em cativeiro familiar sob o desprezo de parentes insensíveis, a cuja felicidade consagraram a juventude. Lindo trecho, não é mesmo? Porque a transcrição foi apenas parcial aqui dessa prece do benfeitor. E que aula especial essa nossa, não é mesmo, meus queridos? Falando sobre o conceito e as propriedades do magnetismo, não é mesmo? E nós vimos então que existem os magnetizadores, que são aqueles queridos, né, médiuns também que ofertam apenas o seu fluido animal, ou seja, o seu fluido vital, e também há aqueles médiuns curadores, ditos médiuns curadores, que são aqueles que estão acompanhados dos espíritos benfazejos. E aí nós vimos também, meus queridos, aqui que o magnetismo, ele vem tanto dos encarnados como dos desencarnados, e nós sabemos que os espíritos que ainda estão fazendo malefícios, que ainda são maus, eles têm fluidos muito densos e muito prejudiciais. E nós temos que ter consciência, meus amados, que a obsessão, ou seja, a aproximação de um espírito contrário, sempre vai estar condizente com a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir, de ser na vida. Então, nós temos que compreender que é a nossa excelência moral que nós temos que buscar e procurar transformar as nossas más tendências, não é? E melhorando então assim, dia após dia, passo a passo. Às vezes não é muito fácil, mas sempre é possível quando nós desejamos nos transformar. Então, que a gente possa estudar com muita boa vontade e dedicação esta aula, que é muito fundamental, para que a gente possa sempre absorver para nós esses estudos maravilhosos e pô-los em prática na nossa vida diária. Nós vimos aqui também que todos nós temos magnetismo e conforme nós estamos perto das pessoas, dependendo da forma com a qual nós vamos estar exalando os nossos pensamentos, nós vamos estar ali magnetizando a vida de outras pessoas também. Então, que nós possamos ser focos de luz. Jesus nos disse: brilhe a tua luz, brilhe a vossa luz. Não é mesmo? Então, que a gente possa ser esse foco de luz aonde a gente vai, sempre com pensamentos o máximo positivos, benéficos, de amorosidade, de paz, porque nós sabemos, meus queridos, que as lutas diárias não são fáceis e não são para nós e para toda a humanidade. Cada um vai estar dentro daquilo que necessita passar e que escolheu junto aos seus benfeitores vir até essa vida cumprir, para que cada dissolução feita em outras vidas possa ser restaurada nesta vida
a partir das nossas atitudes melhoradas, do nosso benefício moral procurado por nós mesmos, da nossa elevação moral, não é? Então, nós também elevamos as outras pessoas ou as prejudicamos. Lembrem que nós já estudamos aqui e já foi mencionado enquanto nós estudávamos diversas vezes sobre a nossa capacidade de cocriação. Nós somos cocriadores com o grande Criador, com Deus. Porque nós, através do nosso pensamento, expandimos tudo aquilo que pensamos para o nosso ambiente. Então, nós respiramos o fluido cósmico universal, que é o hausto, a respiração do Criador, e quando nós expiramos para o ambiente, nós estaremos expirando os nossos pensamentos. Então, isso também faz parte do nosso magnetismo, aquilo que nós carregamos no nosso perispírito. Claro que nós estando aqui, na condição de encarnados, os nossos magnetismos não são assim tão purificados, mas nós podemos sim, com boa vontade e nos ligando a mentes que sejam do bem, da luz e da paz através dos nossos pensamentos sempre positivos e no máximo que nós pudermos pensando no bem, em tudo que seja bom, nós estaremos cumprindo com a lei de Deus e então estaremos expandindo e tocando com o nosso magnetismo benéfico em outras pessoas. Que nós nos recordemos desses detalhes importantes, meus queridos, que sempre vai depender da nossa boa vontade, da nossa dedicação, do nosso estudo e do nosso esforço. Esta aula é uma das principais e importantíssimas reflexões que temos para fazer, porque nós também sempre devemos recordar que somos co-criadores com Deus e que o nosso magnetismo toca não somente na nossa vida, como em outras pessoas. A nossa missão aqui na Terra, da nossa evolução, sempre vai depender de nós, mas nós não estamos vivendo sozinhos aqui. Nós estamos ligados a um grupo de espíritos que junto conosco vieram cumprir sua missão e uns influenciamos aos outros. Nós não somos seres fragmentados, somos seres completos e nós temos que compreender também que somos seres gregários, que vivemos em sociedade e que nós influenciamos sim as outras pessoas através da nossa maneira de ser, de agir e através dos nossos pensamentos que vão fluir no ambiente, como também do nosso magnetismo que vai condizer com aquilo que sentimos e pensamos. E isso é o que nós carregamos na força do nosso perispírito. Ok, meus queridos? Então estudemos com afinco, com dedicação e procuremos rever essa aula aqui, escutar novamente esse material, esse conteúdo, para que a gente possa compreender bem, se necessário for. E pratiquemos no nosso dia a dia o bem, a paz, a harmonia, o equilíbrio e tudo que seja em relação ao bem, para que nós possamos ser sempre exemplos da bênção de Deus. E o máximo possível, buscando a nossa evolução, compartilhando também as bênçãos que nós carregamos com outras pessoas. Deixo assim um grande beijo no coração de todos e vou me despedindo, ainda lhes convidando para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, toda quarta-feira, para que nós possamos nos reunir em torno do Evangelho no lar, para recebermos então a visita de Jesus, de Maria Santíssima e de toda a espiritualidade superior, que sempre vem abençoar os nossos lares, a nós e a todos os nossos queridos. Nas quintas-feiras, às 18h30, voltamos então a estudar a obra de André Luiz
e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, nós vamos então receber os eflúvios benditos a partir das bênçãos das mensagens da querida benfeitora Maria da Soledade, juntamente com as suas energias benéficas e as bênçãos também dos benfeitores que acompanham este trabalho abençoador. Com uma singela oração me despeço, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãezinha muito amada, e os nossos queridos e amados benfeitores espirituais possam continuar nos estimulando ao bem e à luz para a nossa evolução, como eles sempre fazem, e que nós, com gratidão, boa vontade, dedicação e empenho sincero, façamos a nossa parte para que nós sejamos sempre dignos desse amor que, independente das nossas fragilidades e debilidades, nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Muita paz e harmonia, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau.